Antes de iniciar a nossa reunião de oração, nós pastores estamos 5 minutos antes de começar a reunião para poder incentivar a igreja a não faltar às reuniões de nossa igreja. Aqui temos reuniões de oração às quarta-feiras, com início às 19h30. Temos reuniões aos sábados, acho que é 19 ou 19h30, 19 horas, né? E domingo, 10 horas da manhã. É uma oportunidade preciosíssima. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos vivendo no mundo dos tempos da regeneração, dos tempos do fim. E é claro que vivemos neste mundo, mas é na igreja que buscamos este alimento para fortalecer a nossa fé e a nossa coragem de lutarmos e para cumprirmos a nossa missão. Então é importante sempre fazer o esforço para vir na reunião, seja de oração, seja no sábado, no domingo, que é muito importante para o seu preparo moral e espiritual. E a presença dos irmãos, ela sempre dá um brilho extraordinário aos momentos que esses santos poderosos descem dos céus. Olha a missão deles. Eles descem dos céus com todo o poder que Deus deu a eles. E eles se unem a nós, como esta reunião de oração. Os irmãos, eles estão presentes em nosso meio, mas nós não vemos, mas eles estão em espírito e verdade junto de nós. Primeiro, para nos abençoar, trazer a bênção deles e a bênção de Deus, e se unem a nós. E no momento que nós estamos naquele minuto suplicando, pedindo a bênção de Deus e desses santos poderosos, eles estão aqui para ouvir e ver a necessidade de cada um, e eles agem. Nós vimos nos boletins anteriores, falando dos anjos poderosos, o que a Santa Avó Rosa ela falava quando ela estava em seu corpo físico? Que todo apostólico, ele pode estar aonde ele estiver, de acordo com a sua fé, santidade, obediência e amor. Ali do seu lado tem um anjo da guarda para lhe proteger, lhe ajudar, lhe afastar o mal, do perigo e daí por diante. Se nós itinerantes fôssemos contar, irmãos, os milagres que nós ouvimos, é impressionante. De ouvintes de Hora Milagrosa que vem na igreja pela primeira vez, e dos irmãos que frequentam a reunião, que está aqui, abre seu coração e daí por diante. As reuniões de nossa igreja, elas são fundamentais para nós, para vencermos as lutas de cada dia. E também sempre ficar a par de toda a vontade de Deus, através desses santos poderosos que deixaram esses ensinos belíssimos a todos nós, para que nós possamos lutar, viver neste mundo mais debaixo do manto protetor da graça divina que esses santos nos concedem. Então todos nós estamos incentivando a igreja, porque muitos estão faltando à reunião.
às vezes, mas eu estou vendo a transmissão online, ela passa no sábado, ela passa no domingo. É reunião, mas não é a mesma coisa estar presente na reunião da igreja. Porque eu falo aos irmãos, todos já fizeram esse teste. Quando entra dentro, ali entra através da porta de entrada desse templo sagrado da nossa igreja, não sente aquela paz, aquela unção que vem dos céus. Então, vem na reunião, depois quiser assistir online, assiste, né? É muito importante também, mas a sua presença na reunião é de um fator extraordinário, belíssimo para a sua alma e também para a sua fé. Eu apresento a todos a minha saudação e desejando a todos que estão presentes a bênção da Santa Vó Rosa, a bênção do Santo Profeta Irmão Aldo, a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima, a bênção do nosso Jesus amado e, em primeiro lugar, sempre nós falamos a bênção do Pai, do nosso Deus, o soberano, o Senhor da vida. Convido por gentileza os que estão assentados para se colocarem em pé. Vamos iniciar nossa reunião de oração cantando esse hino tão bonito, né? De nossa igreja, Igreja Forte, número 1. Mãos levantadas aos céus, é um gesto tão bonito perante a graça de Deus para podermos agradecer ao nosso bondoso Pai. Glorioso Deus, nosso querido e bondoso Pai, te amamos muito, Pai, porque nos concede esta oportunidade tão valiosa de podermos estar presente nesta reunião tão especial para nós, a reunião de oração, a reunião que é conhecida como encontro com o Espírito Santo e a Trindade excelsa, composta pelo Senhor nosso Deus, por seu Filho amado e o Espírito Santo, que inspirou o Senhor nosso Deus em toda a obra realizada. E essa bondade se estende ainda mais, porque do céu esses santos poderosos vêm com esta unção poderosa, essa unção que vai recair sobre todos que estão presentes, participando com fé, com amor, com dedicação desta reunião de oração. E também estão envolvendo aqueles que não puderam vir por um motivo justo, gostaria de estar em nosso meio, mas não puderam, também serão envolvidos, porque estão lembrando desta reunião de oração, aonde Jesus, com todo o seu poder, suas bênçãos preciosas,
está derramando sobre todo este povo. A Virgem Maria Santíssima, que sempre nos amamos, demos valor ao seu ministério, às suas palavras belíssimas, que é um manto protetor da graça divina, que ela tem nos protegido de todo perigo, de todo mal. A nossa querida e Santa Avó Rosa, que quer que nós participamos das reuniões, para que ela possa, através da unção do poder de Deus, nos envolver nesses momentos tão preciosos. A bênção, a unção que está sobre este profeta amado, que sempre nos orientou, nos ensinou e está também presente nessa reunião de oração, para que possam todos nós, com essa unção do Senhor Pai, receber a bênção desses santos poderosos que estão em nosso meio. Está em suas mãos, e assim nós te agradecemos por mais desta oportunidade que nos concede, Pai. Amém. Vamos cantar o hino do nosso inário, Adoração ao Espírito Santo e o seu Consolador, número 180. Oh
Primeiramente, agradecer mais uma vez nessa presença tão importante e muito nós te agradecemos. Eu lembro sempre, porque o Santo Irmão Aldo, ele que liberava antigamente os itinerantes para viajar. E ele sempre falava assim, olha, para nós, sabe qual é a maior recompensa de vocês pastores que viajam? Aí um pastor perguntou a ele falou assim, olha, aonde vocês vão, retribui o carinho deste povo, porque esse povo merece o carinho, o respeito e o amor, e isso incentiva vocês ainda mais a voltar cada vez mais no mesmo lugar que vocês fizeram a reunião. Então agradece esse povo. E ele sempre falava que as bênçãos da Santa Avó Rosa, de Jesus, da Virgem Maria, recaia sobre todos eles. Então nós agradecemos, né? Pela presença valiosa dos irmãos. Não somente, olha, já está programado, eu não me lembro a data agora, acho que é domingo de Páscoa, a celebração da Santa Comunhão, olha que coisa bonita. Já está programado o ano inteiro as festas, nós temos, né? Já saiu. Olha, a celebração da Santa Comunhão, as reuniões normais, isso é muito importante para nós. Não faltem as reuniões da nossa igreja. Amados irmãos, a santificação. Vamos meditar, fazer uma reflexão, porque Deus nos criou perfeito, a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem, Deus criou a mulher e colocou um espírito perfeito e santificado. Deus não colocou espírito nenhum pecador, de jeito nenhum. E Deus deu uma missão. Agora, Deus não é culpado. Se aquele ser criado por ele desviou o caminho e preferiu o caminho largo, o caminho da perdição, o caminho do pecado, da iniquidade. Deus não tem culpa. Então Deus dá uma missão. E ali tem dois caminhos, como fala no hino da nossa igreja, o caminho estreito e o caminho largo. Então, Deus não tem culpa se aquele ser humano, ou homem ou mulher, preferiu o caminho largo. O que Deus quer, através da nossa missão na terra? Se santificar, porque fomos criados à sua imagem e semelhança e precisamos viver em santificação. Em santificação não quer dizer ser fanático, mas ser fiel aos princípios da lei de Deus, porque Deus criou as leis. E nós temos que obedecer às leis de Deus. Como nós falamos, como nós pregamos, doutrina. E o que quer dizer doutrina? São leis de Deus que nós devemos praticar, porque Ele nos deu essa lei para a nossa santificação, para a nossa salvação, para um dia habitarmos na glória celestial. Porque há muitas pessoas no mundo que falam, quando eu morrer eu não sei para onde eu vou, não quero saber. Não, há outra vida na glória celestial, com Deus e com todos esses santos poderosos. Mas enquanto vivemos aqui, nós sabemos que os obstáculos surgem, as dificuldades surgem, as tribulações nós enfrentamos. Vamos lembrar da palavra do Santo Irmão Aldo, que ele falava assim, as lutas são grandes e se tornam cada vez mais grandes, mas são nossas vitórias, nossas conquistas. Então, para a nossa santificação, nós temos que obedecer às leis de Deus. Não foi assim, irmãos? Moisés, vamos citar um exemplo, por exemplo, Moisés.
para que Moisés tirasse aquele povo da escravidão, Deus não chegou nele e disse: Moisés, vai lá e tira aquele povo lá, leva embora. Não, não, Senhor. Deus não criou através dele, em 2 tábuas de pedra, os 10 mandamentos, como lei deles, para a santificação deles, para a salvação da alma deles. E aqueles que não cumpriram as leis de Deus, aqueles 10 mandamentos, ficaram pelo caminho. E os que cumpriam, seguiam adiante, debaixo da graça de Deus. Então, todas essas leis foi para aquele povo viver em santificação e obediência. E a santificação, ela faz parte dos nossos ensinos, através também da disciplina de nossa igreja, da moralização dos costumes. Não é dizer, eu sigo os mandamentos de Deus e faz tudo que quer, o que o mundo oferece, essas coisas. Aí não está cumprindo a lei de Deus. Não está colocando a santificação em sua vida. A santificação é a purificação, é o processo de purificação da sua alma e do seu espírito, para um dia habitar na glória celestial. É assim. Deus não ia nos criar, não ia nos abençoar. Como que pode Deus abençoar um pecador que só vive no pecado? Não tem como. Então não é a santificação, mas Deus, através da mensagem desta igreja, aí abre a oportunidade para os humildes e sinceros de coração, como tem feito. Por que a igreja está nesta terra? Porque a Santa Vó Rosa foi o outro consolador da promessa de Jesus, para abrir aquela porta de esperança aos corações, de deixarem, porque a santificação é um processo de purificação da alma do pecador se convertendo novamente a buscar as coisas de Deus. Então, esse processo, a pessoa que está vivendo no pecado, na iniquidade, se arrependa e volte a buscar os mandamentos e as leis de Deus. E é claro, a disciplina de nossa igreja, que é ensinada em nossa igreja. A Santa Vó Rosa, o exemplo dela não foi amar Jesus, não divulgar o nome de Jesus, da Virgem Maria, mas ela vivia em plena santificação, obediência e amor a Jesus e a Virgem Maria e a Deus nosso Pai. A pureza da sua alma. E foi disto que Deus abriu a oportunidade, através do seu amado Filho, de concluir a obra de salvação. Porque Jesus veio aqui, a primeira testemunha fiel do seu poder, do poder de Deus, realizou um grande ministério. A Santa Vó Rosa está aí com uma segunda maior testemunha do poder de Deus, preparada por Jesus, pela Virgem Maria, para abrir a oportunidade e dar a oportunidade aos que se arrependem de uma conversão. Quando uma pessoa vem para a igreja, visitar a nossa igreja, ela vem buscar a paz, ela vem buscar felicidade, ela vem buscar outros objetivos em sua vida, de afastar das tribulações. Então ela fica em nosso meio. Ela passa a frequentar as reuniões da igreja. Não importa quantas vezes ela vem, mas ela vem vindo. Ela vai novamente e vem comparecer nas reuniões. Ali é uma transformação, porque ela começou a se apegar. Ela começou a confiar no poder da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, em Jesus e Maria Santíssima. Ela foi sendo preparada, e aí a oportunidade de uma conversão.
e ela passa a ficar em nosso meio e passa a receber os benefícios de sua fé, de sua conversão, que são as bênçãos e os milagres extraordinários. Sem salvação, sem santificação, aliás, não há salvação. Não tem como. E somos nós também que, através da nossa obediência, da nossa consagração, do nosso amor, vemos, por exemplo, que através dos nossos pedidos, nós ajudamos essas pessoas que tanto nós amamos, que não são da igreja, a serem abençoados. Nós não podemos trazer eles em nosso meio obrigado, mas podemos ajudar eles espiritualmente para a santificação, ou seja, a salvação do seu espírito, de sua alma. Então, amados irmãos, a mensagem aqui, ela se refere à santificação. A santificação, ela é um processo de purificação da alma do homem convertido, ou seja, aquele que deixa do pecado e passa novamente a pertencer ao reino dos céus, colocando em seu coração os mandamentos de Deus e obedecendo a doutrina, que são as leis de Deus, e obedecendo a disciplina que é ensinada em nossa igreja. Então, é um processo de purificação da alma do convertido, nascido do Espírito Divino, do seu preparo moral e espiritual, até que se torne inteiramente a semelhança e a imagem de Deus, conforme fora criado. É, pois, o aperfeiçoamento do Espírito que se dá desde o momento em que se converte a esta verdadeira fé, se converte a Jesus, nosso Salvador, a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e o Santo Profeta Irmão Aldo, passando a viver sob sua graça em obediência, notem bem, à santa doutrina e à submissão à vontade do Pai. E ao passo que vai sendo instruído, aprende e obedece a santificar-se ainda mais e vai sendo dotado das virtudes do Espírito Santo que estará sobre sua vida. A evolução espiritual e moral do homem tem por fim alcançar a santidade divina, trilhando as veredas da justiça, do bem e da verdade, sempre unido ao Espírito Santo e nunca mais ao espírito da desobediência que domina o mundo. E no presente é perfeitamente possível viver assim neste mundo que nós vemos, com a proteção do Espírito Consolador e do Santo e Supremo Pastor, o nosso Santo Irmão Aldo. É possível, porque a igreja não anuncia a salvação e a vida eterna. A Santa Vó Rosa não está conquistando os corações, abrindo oportunidade de santificação, para voltar novamente a ser a imagem e a semelhança de Deus. Nesta evolução, o homem saído das trevas, perdoado e batizado com o Espírito Santo, que lhe deu vida à alma, vai recebendo luz, que é o conhecimento da verdade, a sabedoria divina e as virtudes do Espírito de Deus. E sendo perseverante, chegará à perfeição. Explicamos que o profeta Santo Irmão Aldo, mesmo quando exercia seu ministério em seu corpo físico, já possuía essa missão que lhe foi confiada por Jesus, nosso Senhor, de preparar o espírito do apostólico fiel, para que no final de sua vida terrena possa entrar no reino dos céus. Vamos lembrar da palavra de Jesus, né? Uma palavra muito divina que ele disse, que o vencedor. Então, através da nossa santificação, nós temos que ser um vencedor.
E o vencedor, irmãos, jamais sofrerá o dano da segunda morte. O que Jesus quis explicar, o que Jesus quis dizer? Nós estamos sujeitos um dia ao nosso corpo a tombar. Nós não vamos viver eternamente nesta terra, mas se sermos vencedores, lutarmos pela nossa santificação, nossa obediência, colocar a doutrina, a disciplina em nossa vida, o dia que o nosso corpo tombar, o seu espírito não sofrerá o dano da segunda morte, mas seu espírito será levado eternamente na glória de Deus, o nosso Pai. Na santificação do Filho de Deus, se inclui também o domínio do corpo, até que sejam suplantados pelo Espírito os instintos carnais e todas as suas concupiscências, de tal maneira que o homem passe a viver em espírito inteiramente consagrado a Deus, sem se prender às coisas terrenas. E nenhum fanatismo há nisso, mas a perfeita vontade de Deus, o Criador, dentro da naturalidade do seu poder. Tanto é verdade que, após recomendar ao profeta Moisés, no seu tempo, e ao seu povo, que observassem todos os seus ensinos e mandamentos. Deus não disse isso através do profeta Moisés? Disse. E disse: portanto, santificai-vos, sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E outra vez falou: e ser-me-ei santos, porque eu, o Senhor, sou santo, separai-vos dos povos para serdes meu. Foi a palavra de Deus para ensinar aquele povo sobre a santificação, para que eles fossem de Deus. Hoje afirmamos ao nosso povo, em nome de Deus, de Jesus, do Consolador, do Santo Pastor, a igreja ensina: santos sereis, porque o Senhor vosso Deus é santíssimo. Assim como Deus é santo, nós, os seus filhos, também devemos ser. No reino dos céus existem graus de santidade, sendo Deus o Pai, seu divino Espírito e o Filho Jesus o maior grau, santíssimo, que formam a Trindade excelsa. Os irmãos sabem que a Trindade excelsa é formada por Pai, Filho e Espírito Santo. Todo filho de Deus, salvo pela graça de Jesus Cristo e levado pela sua doutrina, que representa também o valor precioso do seu sangue, começa sua carreira de fé, aprimoramento espiritual, se consagrando nos princípios e leis de Deus e dos seus santos. Isso dá mediante o arrependimento na hora do perdão e aceitação de Jesus como seu Salvador, da Santa Avó Rosa como Consolador e do Santo Irmão Aldo como profeta e supremo pastor da promessa de Jesus, nosso Senhor. Nós vemos esse exemplo no Santo Batismo. Quantos têm esta oportunidade? Quando vão se batizar, aqueles que não são batizados, ou aqueles que já fizeram o voto, não passaram pelas águas do Santo Batismo, não fizeram uma promessa, não fizeram um voto de obediência e consagração para a sua santificação, então quando passaram pelas águas, foram lavados e purificados pelo Espírito Santo do Pai. Então precisa viver em santificação. Mas para passar pelo processo de santificação, é preciso crer com firmeza e convicção nesta doutrina, pois assim está escrito: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro, e porque qual ele é. Somos nós também neste mundo. Também disse Jesus: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E outra vez disse Jesus: sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que estás no céu.
Para haver mais santidade, é preciso ter esperança e convicção de possuí-la. Ter esperança é ter fé, como está escrito. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não vêm. A perfeição é, pois, obtida pela fiel e constante prática da doutrina, que são as leis de Deus, e a disciplina, que são as regras de um bom viver, que é de inteira justiça e caridade. Se não houvesse um povo santo na terra, o poder de Deus não poderia ser visto nem experimentado, uma vez que Deus só tem união de espírito com os santificados e com os obedientes. Convicção é a firme crença e fé verdadeira em seu coração, não deixando a dúvida atrapalhar o seu processo de santificação. Diz a doutrina que sem santidade ninguém verá o Senhor. Portanto, sem santidade, na vida do seu povo, o Pai não poderia realizar na terra suas obras e manifestar o seu poder e a sua glória. Este é um princípio de justiça que Deus sempre exigiu dos seus filhos. E para fortalecer a sua fé, repetimos as palavras de Jesus: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E citamos o amado apóstolo São Paulo, quando disse: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Pois bem, a doutrina, a disciplina desta Igreja Apostólica são conselhos e regras úteis e essenciais à santificação, a fim de que Deus possa realmente habitar em seu coração. Da mesma forma, desejamos que sua alma seja a semelhança do Espírito de Deus e o seu coração honrado e templo desse mesmo Espírito. É a graça de Deus o Pai, de Jesus Salvador, da Mãe Virgem Maria Santíssima, do Consolador, a Santa Avó Rosa e do Santo Pastor Irmão Aldo, seja consigo hoje e sempre. É como eu disse, Deus não criou ninguém pecador. Deus não criou um ser humano, falou: vive no pecado, faz o que você bem entende. Não. Deus nos criou a sua imagem semelhante. Deus criou perfeito para viver em santificação, em obediência a Ele. Ele é o soberano de todas as coisas. É Deus que é o soberano de todas as coisas. Temos Jesus, temos a Virgem Maria, temos a Santa Avó Rosa, temos o Santo Profeta Irmão Aldo, temos todos os santos. Todos eles são submissos a Deus. Todos. Então, o que Deus quer? Que nós colocamos em nosso coração todos esses ensinos desses santos, para viverem em santificação, em obediência, e sermos a imagem e semelhança do nosso Deus e Pai. É o que vem ensinando, é o que o Santo Irmão Aldo sempre ensinou. Quando Jesus se revelou a Santa Avó Rosa, ela formando esse povo, o que fez Jesus? Exigiu dela que esse povo obedecesse às leis de seu Pai. E ele disse: as leis não são minhas, mas daquele que me enviou, se referindo a Deus, para que todos obedecessem às leis e os mandamentos de Deus. E depois Jesus criou, exigiu dela que esse povo obedecesse a disciplina como regra de um filho de Deus viver nesse mundo. Por quê obedecer os mandamentos de Deus? Por que obedecer a doutrina? Para a sua santificação, para um dia habitar na glória celestial, um dia estar com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, com Jesus, Maria Santíssima,
e gozar da vida eterna. É o que Deus nos proporciona. Deus nos dá uma missão, mas sabe que há dois caminhos a serem seguidos. Então essa missão tem o caminho largo, o caminho estreito. O santo irmão Aldo, ele sempre falava, né? Através de sua palavra, olha, esse aqui é o caminho estreito. Esse caminho é difícil, hein? Ele falava, muito difícil. Mas há uma luz que está iluminando os caminhos para aqueles que vivem em santificação. E lá, nesse caminho estreito, há a verdadeira salvação. Ele disse, tão triste ver um seguir o caminho largo. Acha que está desfrutando de tudo, participando de tudo. Aí mais para frente vem o sofrimento, a iniquidade. É momento de se arrepender aqueles que estão nesse caminho e buscar a santificação de sua alma. E esta igreja tem ensinado isso. Então, amados irmãos, esse tema no boletim fala sobre a santificação. E temos que lutar pela nossa santificação, porque o que a Santa Avó Rosa nos proporciona, de um dia viver eternamente na glória celestial. Mas enquanto vivemos aqui, vamos lembrar da palavra dela. Eu disse isso na reunião esses dias atrás. Lembre dessas palavras dela que ela deixou. E o Santo Irmão falou, eu quero, falando espiritualmente, eu quero que abra as portas do seu coração, para que eu possa entrar, dominar o seu coração, e dominando o seu coração eu vou lhe trazer paz, santidade, eu vou lhe trazer saúde, prosperidade, milagres extraordinários, mas tudo isso, irmãos, através da sua santificação, da sua obediência às leis de Deus, que são os mandamentos de Deus, e a disciplina que a nossa igreja ensina, que não é pesada, ela é leve, ela é suave, praticada com amor, os benefícios irão recair sobre a sua vida e seu viver. Então, é importante nós lembrarmos essa primeira parte que sai no boletim, falando da santificação. E com essas palavras eu deixo no seu coração. E que a Santa Avó Rosa os abençoe. Lembre sempre que temos que obedecer à doutrina e disciplina, porque estamos vendo o mundo cada vez mais, as coisas acontecendo, a tristeza cada vez mais acontecendo, as coisas acontecendo, cada vez mais neste mundo, e precisamos viver neste mundo, mas em santificação, em obediência a Deus, porque fomos criados por Deus, à sua imagem e semelhança, e devemos assim obedecer suas leis, seus mandamentos e a disciplina de nossa amada igreja. Amém. Eu convido os que estão assentados para se colocarem em pé. Vamos cantar o hino do nosso inário, Nossa Oração, número 85. Invocamos
para a sua família, seu lar, seus filhos, indistintamente. Eu sempre falo à igreja, sistema apostólico não. Mas é através de sua fé, da sua santificação, da sua consagração, que a sua oração, ela é ouvida por Deus e por esses santos. E chega até eles, abençoando eles, protegendo eles, realizando os grandes milagres. Não é porque eles não são da igreja, não merecem, mas somos nós que, fazendo nossa parte, chegará até eles essas bênçãos da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão de Jesus, Maria Santíssima. Pedem também para essas pessoas que sofrem tanto nesse mundo. Quantas pessoas estão sofrendo? Às vezes não compreendem por que tanto sofrimento, por que tanta maldade e iniquidade. Eles não vão ouvir a nossa oração, mas chegará até eles como um alívio espiritual, envolvendo eles para que eles possam ter força e coragem para vencer a luta que eles enfrentam. Então terão alguns minutos para fazerem a sua oração. Amém. Vamos cantar o hino do nosso cenário, Louvor aos Céus. A ti, ó Pai celeste, a Cristo Jesus Salvador, ao Divino Agradeço mais uma vez o carinho dos irmãos, a atenção, não só por minha pessoa, mas por todos os pastores que vêm aqui, porque todos eles têm uma missão de trazer aos seus corações as palavras deixadas pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, nosso profeta adorado, esses ensinos que estão nos boletins internos oficial de nossa igreja. Então não falta as reuniões da igreja, estamos falando isso, estamos insistindo, porque há muitos que estão faltando. Eu estou cansado, não vou na reunião hoje, ela é domingo também, então falta no sábado, não vem no domingo, chega no domingo, aí chega um visitante, não vou no domingo, deixa para ir na semana que vem, aí chega na semana que vem, outro obstáculo, deixa, aí vai se afastando, que através desses ensinos tão preciosos. Mas estando na reunião da igreja, a Santa Avó Rosa está sempre envolvendo a todos. E a sua oração que fizeram, ela ouviu, o Santo Irmão Aldo ouviu, os santos poderosos de Deus ouviram, e já estão agindo com esses santos poderosos no favor de todos, de sua família, do seu lar e de seus filhos. De mãos levantadas aos céus, vamos fazer a nossa oração e encerrarmos a nossa reunião. Pai Santo, Pai adorado, toda honra, glória e louvor a seu santíssimo nome, porque nos criou a sua imagem e semelhança e quer que nós vivemos, porque ao criar o homem e a mulher, quer que nós vivemos na perfeita santificação, obediência. Por isso que o Senhor criou os seus mandamentos, que
que nós conhecemos como doutrina. E foi assim toda a regra dos santos apóstolos, na vida de Jesus, na vida dos santos apóstolos. A Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador, sempre procurou, esses santos, nos incentivar a amarmos suas leis e seus mandamentos. E hoje este povo apostólico está vivendo estes mandamentos do Senhor nosso Deus, mas também praticar a disciplina que faz parte da doutrina e faz parte da nossa santificação, da vida eterna na glória celestial. Os nomes são anotados e vêm para a reunião, nomes de apostólicos, parentes ou conhecidos, pessoas que viram que está passando por dificuldades e as pessoas se interessaram em dar os seus nomes e aqui colocaram nesta caixa pedido oração, indistintamente se são da igreja ou não, mas a unção do seu poder, Pai, a unção que desce dos céus através desses santos poderosos que ouviram a oração dos seus filhos, essa unção que a Santa Avó Rosa, o Santo Profeta Romualdo, Jesus Maria Santíssima, está envolvendo esses nomes, concedendo a eles através de bênçãos e milagres extraordinários para a sua saúde, o seu trabalho e seu lar. Despede a todos com a paz do Senhor. No caminho que irão retornar aos seus lares, os anjos irão acompanhá-los como exércitos celestiais, os protegendo para que cheguem em suas casas e descanse para um novo dia de trabalho e de muita luta para ganhar o seu sustento e o sustento da sua família e do seu lar e nunca esquecer que a igreja precisa do seu apoio. Que a sua bênção, Pai, a bênção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do santo e querido profeta Irmão Aldo esteja com todos, na vida de todos, hoje e sempre. Amém. Que a Santa Avó Rosa abençoe a todos.